Olá, gente, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês e muita misericórdia mesmo. Estou aqui para ler o livro de Levítico, capítulo 14. A lei acerca do leproso e do depois de sarado. A lei acerca do leproso depois de sarado. Deixa eu confirmar. É isso mesmo. Obrigada. Vamos lá. A lei acerca do leproso depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. O sacerdote sairá fora do arraial e o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se ouve de purificar se tornem 2 aves vivas e limpas e pau de cedro e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. Desculpa. Vou repetir aqui que eu fui ler o comentário. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tornará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo, e os molharás com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, a espargirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Desculpa, gente, que hoje eu não estou bem. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo e a cabeça e a barba e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares amassada com azeite, e um longue de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquele... Só um minutinho. Copiou? Traz o caderno para eu ver. E o sacerdote que fez a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o longue de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim oferta pela expiação da culpa e oferta pela expiação do pecado são para os sacerdotes, coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do Senhor, e o sacerdote tomará do sangue, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem a purificar-se,
e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do longue de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tenha de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, sobre o dedo polegar do seu pé direito, e em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, e porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará a expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, e um longue de azeite. Eu já vou olhar seu caderno. Lá, fecha meu guarda-roupa. Vou botar pra separar no meu uniforme. Fecha meu guarda-roupa. E 2 rolas ou 2 pombinhas, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará o sacerdote à própria tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o longue de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. É seu. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tenha a purificar-se, e sobre o dedo do polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. A gente não entende lá concreto, mas isso aqui é oferta de sacrifício, expiação de pecado. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua mão própria, na mão direita. Depois o sacerdote, com seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote porá o azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo do polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta de expiação de culpa. O que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a sua cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma rola ou um dos pombinhos, conforme alcançar sua mão. Do que alcançar sua mão, será um para expiação do pecado e outro para o holocausto, para oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei daquele que estiver a praga da lepra, cuja mão pode alcançar o precioso para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Esse é um tópico. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo:
Quando estiveres entrando na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão e... Só um minutinho, gente. João Pedro, você não vai sair. Eu não vou sair, não. Vou repetir aqui. Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu estiver na praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber o sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará e despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhadas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cercará a casa por 7 dias. Depois tomará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as paredes em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outros barros se tornará, e a casa se rebocará. Porém se a praga tornar e brotar na casa, depois de arrancarem as pedras, e depois da casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. E eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra, roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir, em tal casa lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 vezes, e pau de cedro, e carmesim e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. Então tomará pau de cedro, e isopo e carmesim, e a ave viva e os molhará na ave degolada nas suas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim expiará aquela casa como aquele sangue da vizinhança. Vou repetir. Assim expiará aquela casa com o sangue da avezinha. Viu? Falei vizinha, a vizinha. Vou ler novamente para ficar bem esclarecido. Assim expiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim se fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha.
e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e do apostemas e das Gente, tá brabo. Esta é a lei de toda a praga e da tinha, e da lepra das vestes e da casa, e da inchação e do apostema e das empoulas, para ensinar em que dia algum coisa será imunda e que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. E assim eu termino o capítulo 14 de Levítico. E até amanhã, se assim Deus nos permitir.